Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse é o início do livro de Provérbios e você é muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra, o estudo mais importante do mundo, porque é o estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Nosso estudo já nos trouxe a parte dos livros poéticos escrita pelo rei Salomão. Há 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos de Salomão. Jó é uma mensagem de Deus para os corações feridos do seu povo, para quando eles estiverem sofrendo. O livro de Salmos é uma mensagem de Deus para o homem interior, para quando o povo estiver adorando. Agora que estudaremos os livros escritos por Salomão, veremos que Deus ainda está se dirigindo ao homem interior ou ao coração do seu povo. O livro de Provérbios é uma mensagem de Deus para o coração do homem quando ele enfrenta todas as pressões do dia a dia. O livro de Provérbios visa dar a sabedoria prática para todos os relacionamentos da vida do homem. Tecnicamente, Salomão não escreveu todos esses provérbios. Ele escreveu alguns e compilou outros que tinham sido escritos por homens sábios do reino de Israel. O livro de Provérbios está assim organizado. Os primeiros 9 capítulos falam sobre o propósito do livro. Juntos eles formam um ensaio sobre sabedoria. Do capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 17, temos os provérbios de Salomão referentes ao comportamento apropriado em diversas áreas da vida. A partir do capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24, versículo 34, encontramos os provérbios de sabedoria, que podem ter sido escritos por outros autores. Os capítulos 25 até 29 são os provérbios de Salomão compilados pelos sábios de Ezequias. O capítulo 30 se refere aos provérbios de Agur, e o 31 aos provérbios do rei Lemuel, ensinados por sua mãe. Portanto, nem todos os provérbios do livro de Provérbios são escritos por Salomão, mas todos eles são conhecidos como provérbios de Salomão. De acordo com 1 Reis 4, 31 e 32, Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. No livro de Provérbios há menos de 1.000 dos seus provérbios e nos livros poéticos temos apenas um dos seus cânticos. O livro de Provérbios pode ser definido desta maneira: do capítulo 1 ao 10º, Provérbios para os jovens. Do capítulo 11 ao 20, Provérbios para todos os homens. E nos capítulos 21 a 31, Provérbios para os governadores. Quando estudamos esses provérbios de sabedoria, não podemos evitar a pergunta: como Salomão, que errou tanto, pôde ser o autor deste livro, hein? Há várias respostas. A sabedoria desses provérbios não depende se o autor as aplicou ou não na sua própria vida. Eles chegaram até nós através da inspiração de Deus. Além disso, os provérbios, o Salmo 27 e o livro de Eclesiastes foram sermões de Salomão para os jovens de Israel com uma mensagem: não façam o que eu fiz. Aprendam com a minha experiência. A experiência não é o único professor que temos, embora seja o mais convincente. Você não precisa aprender com sua própria experiência. Você pode aprender com os meus erros. Assim disse Salomão. Outra resposta a essa pergunta é que Salomão foi um filósofo, o que significa que ele amava o conhecimento. As pessoas que amam o conhecimento nem sempre aplicam tudo o que sabem. Na introdução do livro de Provérbios, Salomão diz que escreveu os provérbios para que o povo soubesse como viver. Lembre-se que, de acordo com Moisés, em Deuteronômio 8 e 3, a Bíblia nos foi dada para que saibamos como viver.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É assim que o homem vive. Moisés diz que tudo que os filhos de Israel viveram no deserto serviu para isso, para que eles aprendessem a viver. Porque o homem vive na obediência à palavra de Deus. Isso significa que a palavra de Deus tem tudo a ver com a vida e que a vida tem tudo a ver com a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer as Escrituras, mais você entenderá a vida. Quanto maior sua experiência de vida, mais revelação da palavra de Deus você terá. Isso se aplica principalmente ao livro de Provérbios. Salomão disse que o propósito ao escrever esse livro era para que o povo de Deus soubesse como viver, para que o sábio se tornasse mais sábio e o forte se tornasse líder. Salomão também disse que estava dirigindo esses provérbios especialmente aos jovens. Ele queria alertar os jovens quanto às tentações que eles enfrentariam. Por isso, os jovens devem ler o livro de Provérbios todos os dias. Como esse livro tem 31 capítulos, eles podem usar o livro de Provérbios como seu calendário. E assim, cada capítulo corresponderá ao respectivo dia do mês. Há muitos provérbios neste livro. Não vamos considerar todos eles, mas eu gostaria de comentar alguns que, na minha opinião, são os mais importantes. Estudamos alguns salmos que considero os mais importantes para que você tivesse uma ideia de como estudar os outros salmos. O estudo serviu para despertar seu interesse e dar condições a você de estudar o livro de Salmos sozinho. Usando a mesma estratégia agora, comentarei alguns provérbios importantes. Depois de estudar esses provérbios conosco, espero que você esteja preparado e inspirado para estudar todos os provérbios do livro de Provérbios. Depois dessa introdução, Salomão, em outras palavras, disse o seguinte: eu gostaria que vocês aprendessem que a maneira mais sábia de viver é fazer o que é certo. Mas se não fizerem isso, aprenderão o que é certo depois de experimentarem o amargo resultado das escolhas que fizeram e todo o horror do caminho que escolheram. Essa frase poderia ser um resumo da vida de Salomão. Salomão sabia que tinha errado. Mas o que ele está dizendo logo no início do livro de Provérbios é que uma das maneiras de ser sábio é através do erro. Eu sempre cito Robert Louis Stevenson, que disse: cedo ou tarde todo homem se sentará para o seu banquete de consequências. Outra maneira de adquirir sabedoria é através das consequências dos nossos erros. Quando experimentamos todo o horror do caminho que escolhemos, adquirimos uma sabedoria preciosa. Às vezes, os pais tiram dos filhos a oportunidade de aprenderem através de suas próprias experiências. Quando os filhos estão prestes a se sentarem para o seu banquete de consequências e experimentarem todo o horror do caminho que escolheram, os pais se apressam em tirá-los daquela situação. Dessa forma, eles também tiram dos filhos a oportunidade de adquirir a sabedoria com seu banquete de consequências deles. Salomão profetiza que quando experimentarmos todo o horror do caminho que escolhemos, aprenderemos a verdade, que a maneira mais sábia de viver a vida é fazer o que é certo. Deus nos diz em sua palavra que certa coisa é correta porque nos ama. Deus quer que façamos o que é certo e o que Ele sabe que no final trará consequências boas para nós. Quando Deus diz não para determinada coisa, não é porque Ele é sádico e está tentando nos fazer infelizes. Deus nos alerta a respeito do que é errado porque nos ama. Deus sabe que as consequências de um erro, no final, nos levarão a um banquete de consequências amargo. Deus quer nos livrar de todo esse horror de consequências. Por isso, logo no início, Salomão nos diz que o propósito dele ao escrever o livro de Provérbios é que aprendamos que a maneira mais sábia de viver a vida é fazer o que é certo. O texto de Provérbios, capítulo 5, versículos 15 a 19, é dirigido ao jovem alertando a respeito de algumas tentações que enfrentará, principalmente a da mulher sedutora. É claro que essa é uma rua de duas mãos. Também existe o homem sedutor, e a mulher precisa estar preparada para isso. Aparentemente, o livro de Provérbios é dirigido ao jovem casado. O que Salomão está dizendo nestes 5 versículos pode ser resumido assim:
A melhor defesa contra uma mulher sedutora é um bom ataque. A melhor proteção contra as tentações do adultério é ter um bom casamento. No capítulo 5, versículos 15 a 19, Salomão diz que você deve estar constantemente seduzido pelo amor de uma mulher. Então, quando você sair e for confrontado com as tentações de uma mulher sedutora, não estará vulnerável porque suas necessidades sexuais estão satisfeitas. Este é um ótimo conselho. Salomão adverte os jovens a respeito das prostitutas e das mulheres adúlteras. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Os provérbios são princípios de sabedoria que nem sempre estão relacionados. Uma boa maneira de estudar o livro de Provérbios é fazer algumas colunas em um papel. Em cada coluna coloque um título: lar, casamento, relacionamento com os filhos, finanças, mulheres e outros. Quando você encontrar um provérbio sobre um desses assuntos, coloque-o na respectiva coluna. Você estará estudando o livro de Provérbios por tópicos. Essa é uma boa maneira de estudá-lo, porque quando você junta todos os provérbios de um determinado assunto, vê que o livro de Provérbios trata de cada tópico de uma maneira profunda e completa. Por exemplo, se você estudar todos os provérbios sobre educação de filhos, tirará um ótimo estudo ou pregação sobre esse assunto. Atente para este provérbio sobre autodisciplina. Diz assim, observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Autodisciplina e iniciativa são a mensagem desse provérbio. Salomão diz que você pode aprender sobre autodisciplina com uma formiga. Quando você vai para a faculdade, tem que aprender a ter iniciativa, a ser disciplinado. Bom, nós temos que interromper agora o nosso estudo, mas vamos continuar no próximo programa. Até lá, então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.